Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à aula de História. Eu sou a professora Priscila e na aula de hoje nós vamos estudar o tema Brasil Independente. Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo, vejamos algumas informações gerais sobre a nossa aula. Esta é uma aula do ensino fundamental direcionada aos alunos e alunas do 8º ano, faz parte do componente curricular História. E esse tema está na unidade temática que fala sobre os processos de independência nas Américas. Ao longo desta aula, nós vamos desenvolver a habilidade de caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte Portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Então, vamos lá conhecer um pouquinho sobre essa parte da nossa história? Você já deve ter visto ou ouvido falar, deve conhecer, já deve ter ouvido em algum lugar esse hino. Vamos assistir um pouquinho e ouvir um trecho da letra para ver se você consegue rememorar. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, hoje vá ter você viu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, você já ouviu a letra desse hino em algum lugar? Talvez você não ouviu, mas talvez seu pai, sua mãe, seus tios ou alguém na sua casa que tenha mais idade já tenha ouvido em algum lugar esse hino. Esse hino é o hino da independência. A letra dele foi criada em 1822, no ano em que ocorreu a independência do Brasil. O autor da letra desse hino foi Evaristo da Veiga. E a letra, a melodia é de Dom Pedro I, o primeiro imperador do nosso país. Para além desse hino, certamente você deve conhecer o 7 de setembro, faz parte da nossa rotina anualmente, a gente chega a esse feriado, mas essa data ela é muito mais do que um feriado, porque é nesse dia em que nós rememoramos a independência do nosso país. E aí, ao longo dessa aula, nós vamos procurar compreender o que esse processo significou na história da nossa nação. O que significou para a gente? O que foi que mudou com o processo da independência no nosso país e o que foi que permaneceu. Além disso, nós vamos conhecer um pouquinho das peculiaridades desse processo de independência. E no 7 de setembro, só para lembrar, ocorrem muitos momentos cívicos, ocorrem desfiles de escolas, das Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, entre outros grupos da sociedade que realizam esse momento como forma de rememorar esse evento da nossa história. Então, antes da gente ver passo a passo sobre esses eventos que culminaram com a independência do Brasil, vamos só conceituar esse evento. Então, nós podemos dizer que a independência do Brasil foi um processo pelo qual o Brasil se tornou independente politicamente de Portugal e é comemorado anualmente no feriado de 7 de setembro. Bom, você deve lembrar que em 1500 os portugueses chegaram aqui no Brasil e iniciaram a colonização dessa região, certo? E então, durante muito tempo, o Brasil ele foi colônia de Portugal. E o processo de independência, ele garantiu a autonomia do Brasil e, consequentemente, o surgimento da nossa nação.
Ou seja, a partir da independência, nós tivemos a nossa própria Constituição, podemos criar as nossas leis, ter os nossos próprios representantes políticos e ter autonomia e soberania sobre o nosso território. Mas, atenção, a independência ela não foi o único evento que aconteceu do dia para a noite ou mesmo de forma abrupta, mas a independência foi um processo que se iniciou com a vinda da família real para o Brasil em 1808. E aí você pode se perguntar, por que vieram para o território brasileiro? Então eis a resposta. Napoleão Bonaparte declarou guerra e invadiu Portugal após Dom João VI desobedecer o bloqueio continental. Por isso, a família real mudou-se para sua colônia. Então, pessoal, no século XIX, Napoleão Bonaparte havia conquistado boa parte dos territórios da Europa, como vocês podem observar nesse mapa. Mas Napoleão Bonaparte não conseguiu vencer a Inglaterra, certo? E então o objetivo de Napoleão Bonaparte era conseguir vencê-la quebrando a sua economia. A Inglaterra era uma potência naval, estava passando pelo processo de revolução industrial, então estava produzindo muito, mas para ter lucro precisava vender, ter mercado consumidor para esses produtos que estavam sendo produzidos em larga escala. Então, o que Napoleão Bonaparte pensou? Eu vou proibir as nações da Europa de comercializar com a Inglaterra e assim vou prejudicá-la economicamente. Esse foi o pensamento de Napoleão Bonaparte e esse foi o bloqueio continental. Só que Portugal, veja bem onde está aqui a localização de Portugal, era uma nação aliada da Inglaterra, era uma nação também que temia o poderio inglês, que era uma potência naval, e Portugal tinha ali as suas colônias para poder proteger também. Então veja só, de um lado ele tinha a ameaça de invasão do seu território por parte de Napoleão, do outro lado havia ali a sua nação amiga, que era a Inglaterra. Diante desse dilema, Dom João VI, que era príncipe regente de Portugal na época, optou por continuar as suas transações comerciais com os ingleses. E então, diante dessa decisão, Napoleão Bonaparte declarou guerra a Portugal e marchou sentido ao país para poder invadi-lo. E então a família real veio lá de Portugal, da Europa, para a sua colônia, veio se refugiar. E nessa vinda, a Inglaterra, a nação parceira, acabou apoiando a vinda dos portugueses para a colônia. E assim, eles saíram de Portugal no finalzinho de novembro de 1807 e chegaram na colônia em janeiro de 1808. Logo que chegou ao Brasil, Dom João VI tomou algumas medidas. Olha só, realizou a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. Essa medida foi muito importante, foi bastante significativa, porque até então o Brasil só podia comercializar com a metrópole que era Portugal. Isso é o famoso monopólio comercial. Com a abertura dos portos brasileiros, então agora o Brasil podia comercializar com outras nações. Claro que a nação mais amiga de Portugal naquele momento era a Inglaterra, que tinha fornecido ali o apoio, a escolta para a corte portuguesa vir de Portugal se refugiar na colônia. Outra medida tomada por Dom João VI foi permitir a instalação de manufaturas na colônia. Então, veja bem, desde 1785, a instalação de manufaturas era proibida dentro da colônia. Só que com a vinda da família real para o Brasil, a demanda por alguns produtos e a dificuldade em consegui-los dentro da colônia acabou contribuindo para que Dom João VI tomasse essa decisão de permitir a instalação dessas manufaturas na colônia. Teoricamente, essa permissão iria beneficiar economicamente
a economia local. Só que na prática não foi isso que aconteceu, devido aos vários acordos que Dom João VI havia assinado com a Inglaterra. Então nós vamos ver aqui. Esses acordos foram o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade. Vamos ver aqui os detalhes de cada um desses acordos. Então veja só, o Tratado de Comércio e Navegação concedia privilégios alfandegários à Inglaterra, que pagaria 15% de tarifa sobre os produtos vendidos na América Portuguesa, ou seja, no Brasil, e em outras regiões do Império Português. Então, ou seja, onde fosse domínio de Portugal, os ingleses pagariam apenas 15% de taxa sobre os produtos que eles estavam vendendo naquele lugar. Tá? Enquanto que os portugueses pagariam 16%, 1% a mais, e os demais países 24%. Então, olha só, gente, na prática, esse acordo beneficiava a Inglaterra economicamente porque ela iria ter menos gasto para colocar os seus produtos dentro do mercado do Brasil. Então, na prática, esses produtos custariam bem mais baratos do que os produtos dos outros países que estavam tendo um gasto maior para colocar esses produtos para venda, ok? Então, esse acordo, ele concedia ali um benefício muito importante para os ingleses e permitia que eles conseguissem vender mais produtos e que, consequentemente, venciam ali a concorrência. Além do Tratado de Comércio e Navegação, havia o Tratado de Aliança e Amizade. Esse tratado ele já concedia privilégios aos cidadãos ingleses. Que privilégios eram esses? Os cidadãos ingleses que estivessem no território do Brasil, da colônia, poderiam praticar a religião protestante, que era proibido, e além disso, se por acaso cometessem algum crime, eles deveriam ser julgados por leis e juízes ingleses. Ou seja, eles estavam no território da colônia, mas eles não poderiam ser julgados sem a presença de algum britânico, de um juiz britânico, e também as leis que seriam utilizadas nesse julgamento seriam as leis da Inglaterra e não as leis locais. Ok? Então a gente tem esses dois tratados que mostravam claramente os privilégios que os ingleses adquiriram. As transformações na cidade do Rio de Janeiro. A vinda da corte para o Brasil, ela em si só ela já provocou transformações muito significativas em toda a colônia. Mas a cidade do Rio de Janeiro foi a cidade que abrigou a família real e a maior parte dos integrantes da corte. Então foi uma cidade que sofreu muitas modificações. Então olha só, Dom João VI decretou a instituição de órgãos públicos como os ministérios, os tribunais e a fundação da Casa da Moeda e do Banco do Brasil. Qual era o objetivo de Dom João VI com essa instituição desses órgãos públicos? Era criar um aparelho burocrático amplo e complexo para poder empregar os aristocratas portugueses que vieram juntamente com eles. Além disso, o interesse de Dom João VI era também chamar a atenção das elites locais para as questões políticas. Além disso, Dom João VI buscou criar ali um ambiente cultural muito similar ao que eles estavam acostumados em Portugal. Então, por isso, ele ordenou a construção do Jardim Botânico, do Teatro Real, da Imprensa Real, da Academia Real de Belas Artes, da Biblioteca Real, que é a atual Biblioteca Nacional, além de escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Dom João VI também incentivou a vinda de artistas e de pesquisadores, entre eles Jean-Baptiste Debré e Nicolas Antoine Taunay. Você já deve ter visto algumas dessas imagens, certo? São obras de Debré e de Nicolas Antoine Taunay. Essas obras, elas retratavam o dia a dia da colônia, como que era o dia a dia dos escravos, como que era também o dia a dia e o cotidiano dos membros da corte, certo? Também retratava as paisagens naturais e também urbanas.
essas obras desses artistas, elas constituem importantes documentos históricos que nos contam muito sobre como que era o cotidiano naquela época. E, por fim, a cidade do Rio de Janeiro, ela se transformou bastante. Muitos eventos que antes não tinham passaram a ser recorrentes. Era o caso de bailes, de jantares da aristocracia, de concertos. E, além disso, um evento que se tornou bastante recorrente foi o famoso ritual do beijamão, onde o Dom João VI recebia seus súditos, ouvia deles algumas súplicas e também concedia-lhes ali alguns favores e ajudava de alguma forma. Ok, gente? Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela sofreu essa transformação, se tornou um espaço muito mais urbanizado, tornou-se cada vez mais uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade cada vez mais influenciada por outros centros urbanos de outros países. E a elite local, que já estava lá na colônia, antes da corte chegar na região, ela também teve seus hábitos modificados. Por quê? Eles passavam também a copiar muitos daqueles hábitos dos portugueses. Durante o governo, a administração de Dom João VI, durante essa permanência de Dom João VI da corte aqui no Brasil, ocorreram alguns movimentos que sinalizavam a insatisfação da população com a administração do monarca. Um desses eventos foi a chamada Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817. Basicamente, de forma bem resumida, a Revolução Pernambucana, ela iniciou em Pernambuco, mas ela vinha de um contexto, de um cenário muito mais amplo e também um contexto de insatisfação que rondava ali principalmente as províncias do Nordeste. Então, o que provocou? Que situação provocou o início dessa revolução, da Revolução Pernambucana? Bom, no século XIX, as primeiras décadas do século XIX, o Nordeste passava por uma crise econômica muito grande. Lá na província de Pernambuco, os membros das elites estavam muito insatisfeitos com o controle que a coroa exercia sobre os altos cargos, também sobre o comércio local, estavam insatisfeitos com a alta cobrança dos impostos e tinham também as camadas populares que eram muito insatisfeitas com a falta de igualdade, né, já que elas não tinham nenhum privilégio lá na província. Então, esse cenário acabou culminando para a organização desses grupos que tinham interesses distintos e esses grupos acabaram tomando a cidade do Recife, implantaram ali um governo provisório, proclamaram uma república naquele período, decretaram a liberdade de imprensa, de religião e só não aboliram a escravidão, porque havia muitos membros da elite que eram contrárias à abolição da escravatura, então a abolição não foi algo que foi definido nessa república provisória que eles implantaram lá em Recife, em Pernambuco. Certo, gente? Mas havia muitos grupos que reivindicavam a abolição da escravatura, até porque os grupos das camadas mais populares reivindicavam a igualdade. Então, como poderia haver igualdade entre os cidadãos se havia uma parcela numerosa da população que era escrava? Então, esse movimento, ele teve ali a participação de outras províncias, foi o caso da Paraíba, do Rio Grande do Norte, foi o caso também de Alagoas, só que apesar disso, as tropas portuguesas acabaram reprimindo com muita violência essa revolução e os líderes foram, claro, severamente punidos pela coroa portuguesa. A volta de Dom João VI a Portugal. Vocês lembram que lá no comecinho da aula eu falei para vocês que Dom João VI veio para o Brasil ali fugindo de Napoleão Bonaparte, que tinha declarado guerra a Portugal e estava invadindo o território português?
Pois bem, Napoleão Bonaparte ele foi derrotado de forma definitiva em 1815, certo? E então não havia mais perigo, a família real poderia retornar para Portugal, tudo poderia voltar a ser como era antes. No entanto, não havia nenhuma sinalização de que a corte iria voltar para Portugal. Claro, os portugueses pressionavam. Então, o que Dom João fez? Em 1815, ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, tá, gente? Criando assim o Reino Unido de Portugal e Algarves. O que isso significava? Significava que o Brasil deixava de ser uma colônia e passava a ser parte do Reino de Portugal. Okay? Então, isso dava ao Brasil um outro status, certo? Mas os portugueses não estavam satisfeitos com essa permanência da família real no Brasil. E como eles sabiam, né, que não havia mais motivos, justificativas, e eles estavam lá em Portugal, estavam passando por períodos de crise muito fortes, crises econômicas, então eles estavam bastante insatisfeitos com a política de Dom João VI. Então eles se organizaram e a partir dessa organização surgiu o que ficou conhecido como a Revolução Liberal de 1820, certo, gente? Nessa revolução liberal, tá? As cortes portuguesas, elas se organizaram para exigir, tá, o retorno da família real para Portugal. Eles também estavam querendo diminuir os poderes de Dom João VI e criar uma nova Constituição, tá? E criando essa nova Constituição, eles teriam em Portugal uma monarquia constitucional, ou seja, o rei Dom João VI iria obedecer à Constituição e não mais tomaria as decisões diretamente. Não, a partir dessas mudanças, Dom João VI teria as suas decisões submetidas à Constituição e à Corte de Portugal, certo? Para além disso, pessoal, os portugueses exigiam o restabelecimento do controle administrativo sobre o território brasileiro, ou seja, os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, né? Queriam restabelecer o seu domínio sobre o território do Brasil. Pressionado por esse movimento, Dom João VI retorna para Portugal em 1821, mas ele deixa Dom Pedro, o seu filho, que estava ali na linha de sucessão do trono de Portugal, como príncipe regente do Brasil. Um príncipe regente é alguém que governa temporariamente, ou porque o rei ou a rainha está impossibilitado de governar, ou porque estão ausentes por algum motivo, ok? Então, olha só, essa imagem aqui é uma imagem que mostra uma obra de Jean-Baptiste Debré, denominada A Volta de Dom João para Lisboa, certo? Essa obra mostraria ali o momento em que a corte retorna para Portugal. Então, lembra que eu falei que esses artistas, as obras deles, constituem importantes documentos históricos porque nos mostram ali uma visão do momento desses acontecimentos e revelam muito sobre aquele período. A regência de Dom Pedro. Então, Dom Pedro ficou como regente do Brasil de 1821 até 1822. Foi um período de regência bastante curto. Então, vamos lá. Durante esse período, tá, as elites brasileiras, sabendo que os portugueses tinham a intenção de restabelecer o domínio sobre o território do Brasil, o que eles fizeram? Eles se organizaram e formaram o Partido Brasileiro, certo? E aí buscaram o apoio do príncipe regente para ir contra as medidas de Portugal. A corte portuguesa, por outro lado, exigiu o retorno do príncipe regente para Portugal. E então as elites organizaram, elaboraram um abaixo-assinado e pediram para que as pessoas assinassem esse abaixo-assinado que pedia a permanência de Dom Pedro no Brasil e que ele não retornasse para Portugal.
Ao entregar esse documento, Dom Pedro teria respondido no dia 9 de janeiro de 1822 que ele permaneceria aqui no território brasileiro e não retornaria para Portugal. Esse dia, essa data ficou conhecida como o Dia do Fico. E então, Dom Pedro passou a tomar algumas medidas que não foram muito bem vistas pela corte portuguesa. Primeiro, formou um novo gabinete composto apenas por deputados brasileiros e chefiados por José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado ali o pai da independência, porque foi um dos líderes do Partido Brasileiro que esteve à frente de todo o processo, das negociações e tudo mais. E também Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, ou seja, ele tinha a intenção de elaborar um documento com as normativas para o Brasil, simbolizando então ali o desligamento do Brasil de Portugal. Claro que as cortes portuguesas não aceitaram prontamente e exigiram o retorno de Dom Pedro para Portugal e também que essas decisões de Dom Pedro fossem revogadas. Foi nesse momento que Dom Pedro teria decidido e proclamado a independência, o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Essa imagem é um quadro de Pedro Américo, uma obra pintada em 1888, denominada O Grito do Ipiranga ou Independência ou Morte. Essa obra, pessoal, ela retrataria o momento exato em que Dom Pedro I teria proclamado a independência. Olha só, mas essa obra, ela é uma obra comprometida com o ideal de nação, certo? É uma obra que visa exaltar o momento, torná-lo glorioso, épico, certo? Mas é uma obra que não retrata a realidade, segundo muitos historiadores. Algumas representações que estão na imagem, mas que não estavam de fato na cena real, seriam, por exemplo, o uso dos cavalos, que não teriam sido os animais utilizados, né? Não eram os animais mais apropriados para esse local. O uso das roupas que Dom Pedro e seus oficiais estão usando, segundo os pesquisadores, não seriam roupas tão pomposas, mas sim trajes muito mais simples. A casa que está sendo retratada na imagem, por exemplo, ela não existia no momento da cena, e esse carro de bois e essas pessoas, esses personagens, eles não estavam na cena original. Além de que a representação da distância entre o local onde foi dado o grito de independência e o rio Ipiranga era uma distância muito maior da que está sendo retratada nesse quadro. Então, assim, é uma obra que não retrata a realidade, mas é uma obra que tem o intuito ali de tornar aquele momento glorioso, de exaltá-lo e torná-lo épico, certo? E o que aconteceu depois? Bom, depois que Dom Pedro deu o grito de independência às margens do Ipiranga, ocorreram conflitos, obviamente, porque Portugal não aceitou essa proclamação de independência sem resistência. E então, Dom Pedro teve que organizar um exército formado também por milícias, teve ajuda também dos ingleses, para poder expulsar as tropas portuguesas do território brasileiro. Então, houveram conflitos em várias províncias, como na Bahia, Maranhão, Piauí, a Cisplatina e Grão-Pará, certo? Até que em 1823 eles conseguiram expulsar todas as tropas portuguesas do território brasileiro. E aí depois disso veio o período do reconhecimento da independência. Entre as nações que prontamente reconheceram a independência do Brasil estava os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no século XIX, vivia a doutrina Monroe. Nessa doutrina, eles eram contrários à dominação dos europeus no continente americano. E eles tinham até um lema que dizia: América para os americanos. Então, quando o Brasil conseguiu a sua independência de Portugal, conseguiu livrar-se do domínio político de Portugal, os Estados Unidos foi uma das nações que primeiramente reconheceu essa independência.
Além dos Estados Unidos, também o Reino Africano de Daomé reconheceu a independência do Brasil. Era um reino fornecedor de escravos. O Brasil conquistou a sua independência, mas o Brasil não aboliu a escravidão, certo? Então era um mercado consumidor. E aí você pode se perguntar, e Portugal reconheceu a independência do Brasil prontamente? Não. Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825, depois que o Brasil pagou uma indenização para Portugal. A indenização foi no valor de 2.000 libras esterlinas e esse valor foi emprestado pela Inglaterra para Portugal pagar essa dívida. E uma informação que é muito importante da gente ter em mente: a independência ela não beneficiou a todos, tá? Houve a permanência da escravidão e a manutenção dos privilégios das elites. Pessoal, o processo de independência no Brasil, ele foi liderado e encabeçado pelas elites brasileiras. Não foi uma revolta popular, de cunho popular. Muito pelo contrário, havia entre as elites um temor de que houvesse uma revolta escrava, tal como aconteceu no Haiti e que acabou culminando com a independência do Haiti. E claro que lá as elites não conseguiram manter os seus privilégios. Então, aqui no Brasil aconteceu diferente. Foram os membros da elite, os burocratas e um membro da família real. Então, os privilégios foram mantidos. E a escravidão também foi mantida e só foi abolida em 1888, já muito tempo depois. Então, vamos recapitular o que nós já vimos até o momento. Primeiro, a independência do Brasil foi um processo pelo qual o Brasil se tornou independente politicamente de Portugal e é comemorado anualmente no feriado de 7 de setembro. Pessoal, aqui é importante ressaltar que independente politicamente significa que o nosso país passou a ter as próprias leis, poder eleger os seus próprios governantes, poder decidir os rumos da nação. Então, isso é que é ter autonomia política. Até então, até 1822, todas as ordens, a administração, o governo, era tudo de Portugal. Tá? O Brasil não tinha nenhuma soberania sobre o seu território. E esse processo teve início com a vinda da família real para o Brasil em 1808. A gente viu que eles vieram fugindo ali da invasão de Napoleão Bonaparte. Vimos também que em 1820 ocorreu a Revolução Liberal na cidade do Porto, em Portugal. Nessa Revolução Liberal, os rebeldes queriam ali limitar o poder de Dom João VI e exigiram o retorno da família real para o Brasil. Nós vimos também que os rebeldes da Revolução Liberal, eles também queriam restabelecer o domínio de Portugal sobre o Brasil. E essa vontade de restabelecer esse domínio acabou resultando ali no engajamento da elite brasileira pela luta pela independência. Porque eles não queriam perder o status que já haviam conquistado, sendo membros da elite, todos os privilégios que eles adquiriram com a vinda da família real em 1808. E, por fim, esse foi o movimento, como eu já falei, liderado pelas elites agrárias, os fazendeiros, principalmente, burocratas e um membro da coroa portuguesa. Essa é uma das peculiaridades do processo de independência aqui no Brasil, tá? Na América Portuguesa. Não houve mudanças profundas na economia e nem na sociedade. Houve a manutenção do sistema escravista. Ou seja, gente, a independência não mudou muita coisa no dia a dia e nem no cotidiano das pessoas. Os escravos continuaram sendo escravos. Além disso, em questões econômicas, se antes o Brasil dependia ali economicamente de Portugal, a partir da independência o Brasil passou a depender da Inglaterra, que esteve ali apoiando durante todo o processo de independência. E então, pessoal, era isso que eu tinha para falar
sobre o Brasil independente. Eu espero que você tenha compreendido os principais assuntos, os principais pontos. Agradeço a sua atenção e eu te espero na próxima aula.